E aí, jovem, mais uma aula, né? Mais uma aula de física para vocês. Estamos na aula 12 já. Já. Movimento uniformemente variado, só que agora a gente vai começar com uma coisa nova, né? Isso, uma coisinha nova. É um movimento uniformemente variado, mas não é um movimento agora desse que nós falamos aí sobre o carro, numa estrada, etc. Vamos falar um pouco de queda de corpos, né? Como os corpos caem. Exatamente. Eu caio de maneira desajeitada. Depende, né, do referencial, né, professor? Depende. Então, pessoal, olha só para a gente esclarecer, o movimento uniformemente variado, ele pode ser retilíneo, a gente estava trabalhando na horizontal, né, Décio? Nós temos uma aceleração escalar que ela é constante, e também nós podemos trabalhar esse movimento em outra direção. Pode, Décio, trabalhar em outra direção? Podemos, não só na horizontal ou na vertical. Né? Qual é a condição, pessoal? Se eu tenho variação de velocidade em taxas iguais, eu posso trabalhar um movimento uniformemente variado. Então, se lá na vertical, na direção vertical aqui, ó, eu tenho variação de velocidade com o passar do tempo, eu também vou ter uma aceleração. Justamente. Certo? Eu vou ter um tipo de aceleração que ela também vai ser escalar e constante. Não é isso, Décio? Constante dependendo do local, né? Exatamente. Então aqui eu também posso trabalhar um movimento uniformemente variado. E vamos ver isso na aula de hoje. Vamos ver na aula de hoje, então. Vamos começar, pessoal. Olha só. Olha lá, o Parte movimento, 4, né? já. Parte 4. Olha aí, queda dos corpos, como nós falamos, né? Uhum. A queda dos corpos, segundo Aristóteles. Isso. E depois, segundo Galileu. Aristóteles, ele é antes de Cristo, acho que 300, 400 antes de Cristo. E Galileu já é 1600, né? Uhum. Então aí tem 2000 anos de diferença entre um e outro. Aristóteles foi um grande matemático e trabalhou muito a física, principalmente a mecânica, né? Exato. Ele é muito importante, viu, pessoal? Aristóteles é muito importante na física. Apesar de ser matemático, na época não tinha bem a física, porque o físico era baseado na filosofia em si, né? Porque 400 antes de Cristo aí, mas nós tínhamos estudos da física, que chamava estudo da natureza. Exato. E Aristóteles foi um grande filósofo, na verdade, não é só estudioso, né? Porque além de estudar, ele montava suas teorias, etc., né? Então Aristóteles é muito importante. Contribuição enorme, né? Enorme. Ele, Galileu também, contribuição. Não foi ele que disse eureka? É. Então hoje nossa aula vai ser bem teórica, né, Décio? Vamos falar desses gigantes aí da física e a contribuição deles no estudo do movimento, né? Justamente. Vamos continuar, pessoal, olha só. E ali como habilidades, conhecer e resolver situações, problemas que envolvam movimento uniformemente variado. Porque queda livre, né? Movimento vertical é movimento uniformemente variado, né? Justamente. E por que os corpos caem? Por quê? Eu porque sou desajeitado. Professora Deise, porque encontrou um freio na bicicleta e não conseguiu parar. Eu encontrei um obstáculo no solo. Um obstáculo, que é o solo. Um obstáculo no solo, chamado buraco, né? Aí a gente vai ver isso, né? Que essas quedas, assim, que você é parado, você é obrigado a parar para um obstáculo, você continua o movimento, a gente vai trabalhar essa linha. Justamente, né? Só que aí não é bem a queda dos corpos que nós queremos. É outra coisa chamada quantidade de movimento, né? Mas, por exemplo, pessoal, se eu estou aqui com esse objeto e aconteceu alguma coisa, ele cai da minha mão, eu posso falar que ele está em queda livre. Certo? Isso, pelo menos que teve uma queda, eu tenho certeza. E vertical, né? Se ele cai nessa direção aqui, é vertical. Eu posso dar um movimento aqui, não posso? Pode sim. Nós chamamos de queda livre, né? Livre, quando a gente fala de queda livre, pessoal, vocês vão entender o seguinte, por quê? Claro que existe uma reação contrária, chamado o ar, né? A resistência, a resistência do ar. Tem resistência. Só que se a gente, na física, despreza tudo, né? Se a gente desprezar esse ar, aí ela vai ser livre, né? De tudo. O que seria a queda no vácuo, né? Exatamente. Vamos lá, então. Continuando, pessoal. E por que os corpos caem? O que é cair? O que é cair? Cair. Na verdade, o que é cair? A gente pode considerar aqui, pessoal, só um pouquinho, fazendo favor. Volta aqui, pessoal. Por exemplo, eu vou falar... O que é cair? Tá aqui, certo? O referencial desse passador de slide é minha mão. A partir do momento que ele começa a mudar de posição em relação à minha mão, eu posso falar que em relação à minha mão ele está em movimento. Ou seja, aqui ele está em repouso em relação à minha mão,
caiu aqui, o que vai acontecer? Eu tenho uma variação de velocidade. Quando alguém fala cair, geralmente foi em direção ao solo, né? Exato. Ao chão. Alguma Não é coisa, isso? parece que alguma coisa atrai, né? Por que não cai para cima? Né? É porque cair, na verdade, é uma palavra comum do nosso dia a dia, que é você ir em direção ao chão. Exato. Isso é correto, claro. Agora, por que a gente cai, então? Aí já é uma outra coisa que fisicamente nós vamos explicar. Exato. Vamos lá. Continuando, pessoal, olha só. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Paraquedista, né? Queda dos corpos. Vamos começar Justamente. ali. Entre os diversos movimentos que ocorrem na natureza, houve sempre interesse no estudo do movimento de queda dos corpos próximo à superfície da Terra. Então, olha só, a gente está falando aqui na Essa superfície terra da Terra. como planeta, não estamos falando do chão, terra-chão, terra-solo, né? A gente falando planeta, né? Isso, do planeta Terra. Se eu for analisar em outro planeta, vai ser outra história, né? Justamente. Então tem que considerar essas coisinhas aí, tá, pessoal? Olha só, olha ali o paraquedista passando. Foi embora. Câmera lenta. Em câmera lenta. Mexeu, passou pertinho do Vitor ali. Pois é. Interessante, olha só, Décio. Quando deixamos um objeto cair de uma certa altura, podemos observar que, ao cair, a sua velocidade cresce, aumenta, né? Então, podemos dizer que o seu movimento é acelerado. Exatamente. Aumentou a velocidade? Aumentou a velocidade com o passar do tempo, então a gente pode falar que esse movimento ele é acelerado. Se é acelerado, tem uma aceleração. Que exatamente. aceleração é essa? E essa aceleração ela está na direção vertical, ok? Justamente. Interessante também notar, jovens, que se ao lançarmos aí um objeto para cima, podemos verificar que ao subir, sua velocidade reduz gradualmente até parar no ponto mais alto. Isto é, um movimento retardado, né, Décio, nesse caso? Subindo é retardado, porque a velocidade vai diminuir até que para e depois, quando voltar, que ele é acelerado. Mas se você tiver aqui, olha só, pessoal, se liga aqui. Ó, aqui, eu não vou jogar o passador, porque pega um objeto aí, Você olha só. pode jogar uma borracha, brotou um objeto aqui, pessoal, olha só. Então tá aqui. Pronto. E você pode fazer algo simples. Eu tô aqui com essa borracha, ó. Pronto. Ela Subiu, sai da minha mão. foi e ela até um retorna. ponto. Foi até um ponto, ó. Voltou. Justamente. Então aqui, Subindo, pessoal, ela sai com uma né? certa Voltando. velocidade, né? Porque aqui ela tá em repouso. Vai, borracha, sobe, não vai acontecer, né? Eu vou fazer isso daqui, ó. Ela tem que sair da minha mão com uma certa Não velocidade. tem essa força mental, Deise. Não tem, poxa, professor, eu queria ter, né? Você é um mutante, né? Mas o Magneto não conseguiria também, porque ela é borracha, é só o ferro que ele consegue. É verdade, isso é. Então aqui, ó, vai diminuindo, atingir o ponto mais alto, ela retorna. Justamente. Então, se está diminuindo, está desacelerando o objeto, se está voltando, está acelerando. Certo? Justamente. Movimento retardado, movimento Acelerado. acelerado. E tá, pessoal, ligado ao aumento e diminuição do módulo da velocidade com o passar do tempo, só que nesse caso, ó, verticalmente falando, direção vertical. Para cima é um sentido, para baixo é outro sentido. Fechado? Vamos continuar, olha só. Velocidade. Vamos lá, então. Então ali, pessoal, nós temos, ó, as características desses movimentos de subida e descida foram objetos de estudo desde os tempos bastante remotos, né? Como o professor Décio falou. Desde a época de Aristóteles, né? Exatamente. Então ali, ó, nós temos na primeira imagem um garoto, né, lançando ali uma bola para cima, e no segundo que nós vimos ali, passou bem pertinho do Vitor, né, o paraquedista. Aquele paraquedista estava com implicância. Tava com implicância, Uma né? bola de basquete aí vai ser lançada, né? É. A bola? Era para ser lançada, mas como ela não foi, a gente lança. Faltou Vamos lançar o movimento aí. Vamos lançar essa bola, pessoal? Olha só. Então tá aqui, tem uma pessoa para fazer esse lançamento, ele quer obter êxito aqui, acertar a cesta, né? Pensou, desce o último segundo do jogo, o cara tem que acertar a Do cesta. meio da quadra, Do meio fazer... da quadra. O que ele vai fazer? Um lançamento, certo? Esse lançamento, ele vai ser dado, ele pode ser dado. Vamos pegar aqui uma canetinha. É um movimento parabólico, né? Então, ó, ela vai aqui, certo? Atinge o ponto mais alto aqui e... Volta. Olha aí. Não precisa só ir e rapaz. voltar na mesma direção, pode mudar de direção aí, né? Tá indo para cima e para frente. Aqui o ponto mais alto, ok.
Ela para nesse ponto e... Só que para na vertical e não na horizontal. Nós vamos ver esse movimento, que é o movimento oblíquo, que tem dois movimentos. Não precisa preocupar, não. Aqui, pessoal, só para dizer que ele sai daqui com uma velocidade inicial que é diferente de zero. Essa velocidade ela vai diminuindo aqui, verticalmente falando, certo? A gente está falando aqui de vertical, então vou colocar aqui um Y, certo? Aqui essa velocidade... Muda de sentido, então na zero a vertical. Lembrando que tem duas velocidades, vocês vão ver direitinho. Tem uma velocidade horizontal que não está no nosso estudo agora. Entendido, pessoal? Então aí a gente pode falar que... Muito bonito o seu desenho, gostei desse. Olha, eu consegui acertar a sexta 3 pontos, pelo menos aqui no desenho. Tá muito bem de parábola. Olha aí, todos os corpos próximos à superfície terrestre são atraídos pela Terra. Quando nada impede esta trajetória, nós chamamos de queda dos corpos. Foi como o professor Décio falou, né, Décio? Se não houver nenhuma resistência nesse caminho, né? Ou se pode ser desprezado, uma resistência muito pequenininha que não atrapalha o movimento, né? Exatamente. Então, a queda dos corpos, a queda livre, ela está relacionada, quanto menos empecilhos você tem para esse movimento, aí você trabalha aí a queda livre. A interferência, se for mínima possível, puder ser desprezada ou desprezível, a gente pode considerar. Aí a gente considera que é uma queda livre. Vamos continuar? Olha só. Vamos lá. E ali, então, a queda de um corpo acontece devido à atração que a Terra faz sobre os corpos, puxando-os para a sua superfície. Então, tá aí. Por que os corpos caem dessa, então? Olha. Porque existe uma força de atração da Terra sobre os corpos em torno dela, fazendo com que sempre retorne à superfície, ou tende a retornar. Exatamente. Então, por isso que um avião, para sair, por exemplo, ele precisa de uma força grande para manter lá em cima, porque a Terra está puxando ele. Né? Mas nós vamos ver esse outro tipo de movimento também mais tarde, né? Isso. Essa questão envolve força, e força não é agora na cinemática, é só na dinâmica. Mas nós vamos ver apenas esse movimento sem a causa, que é a força. Então, até o momento, assim, nós precisamos saber o quê, pessoal? Para estudar o movimento na vertical, que o corpo ele vai ser atraído para a superfície da Terra sempre. Justamente. Né? Então, toda vez que ele tiver uma certa altura aí da superfície e ele estiver em queda, ele sempre vai ser atraído para a superfície. Então, a gente está estudando esse movimento inicialmente de maneira simples, né? Essa atração aí ocorre, e devido a essa atração, a gente vai ter a mudança da velocidade. E a gente tem uma aceleração que daqui a pouco a gente vai ver a característica dessa aceleração, né, Décio? Justamente, já tem então um nome interessante. Tem um nome interessante. Vamos lá, pessoal, continuar? Olha só. O que atrai os corpos é a força gravitacional exercida pelo planeta Terra. Isso. Não se preocupem, força gravitacional será estudada. Tanto agora, um pouco no primeiro ano, depois no segundo ano e até no terceiro ano. Né? Exato. O que chamamos dessa ação que a força faz é da gravidade. Ação da gravidade, né? Então, a ação da gravidade, né? A tentativa do ser humano de compreender a ação da gravidade, que essa questão de ser atraído pela Terra, permitiu significativos avanços da ciência. Exato. Tentando entender isso, fez com que hoje nós temos satélite, aviões, etc., porque entendia justamente como vencer essa ação da gravidade, entender que existia uma ação e uma força da Terra puxando os obstáculos. E o primeiro passo era voar, né? Os pássaros voam bem e nós não. Então a gente procurou, né, por muito tempo, maneiras de se manter no ar. Hoje é fácil, né? Hoje é fácil. Hoje é fácil. Tem toda uma engenharia aí, né? Uma física envolvida. Temos helicóptero, temos o avião, temos muitos outros, né? Então, estes avanços podem ser observados no voo de aviões, como o professor Décio falou, lançamento de foguetes, né, Décio? Está lá também, lançamento de foguetes, como estava escrito ali, e outros também, e até parques de diversões. Tem muita física ali, não tem? Tem, a gente vai analisar mais tarde sobre a questão do chama de chapéu mexicano, que ele começa a girar e balançar, a roda gigante mesmo, que é que você senta na cadeira, vai lá para cima e gira, Exato. né? A própria aquela questão da canoa, não sei se tem, mas na minha infância sentava puxava do lado, puxava uma corda, o outro e a canoa ficava rindo e vindo. A gente já tem o kamikaze lá que A gente fica só quer saber quem conseguia lançar mais longe, né?
Eu não sei se hoje tem isso, que eu quase não vou em parque, mas... Também tô indo pouco, né? Então não vi também. Mas tudo isso envolve movimento. O importante Justamente. é que tudo isso envolve movimento E estudo do vencer movimento. essa força da gravidade, essa ação da gravidade, né? Isso, exatamente. Vamos falar de força ainda não, falar só da ação, porque a força é uma coisa que vamos estudar mais tarde, mas vamos lá. Continuando. Ó, tá Olha ali aí. a imagem do parque, né? Foguete, o avião. Então nós temos que tudo isso aí são avanços aí do estudo do movimento. Bora pensar um pouquinho, olha só. É possível uma moeda acelerar mais do que um automóvel esportivo? Olha bem, um automóvel tem motor, tem tudo. Será que a moeda consegue acelerar mais? Será? Será, Décio? Eu acredito que é possível. Olha ali, ele tem um dado, ó. O Venom GT, certo? Vamos ver como é que se Acho que lê. é Hennessy. Hennessy é o mais novo recordista de velocidade. O super esportivo da Hennessy conseguiu atingir 435,3 km por hora em sua nova versão para produção em série. Ele foi de 0 a 100 km por hora em apenas 2,2 segundos. Então, é um carro considerado bem Temos a variação de velocidade ligeirinho, e né? podemos encontrar aceleração, né? Dá para encontrar aceleração aí, né? Só calcular essa... Mas vai ter aí, vamos lá, né? É um carro bem rápido. Tá ali, olha lá o valor da aceleração, ó. 12,6 metros por segundo ao quadrado. É rápido. É rápido. uma grande aceleração. Exatamente. Uma variação de velocidade grande, né? Mas continuando, é possível uma moeda acelerar mais do que aquele automóvel esportivo lá da figura anterior? Talvez do que aquele não, mas do que muitos é possível. Entretanto, apenas 5 modelos de carro esportivo possuem uma aceleração tão grande. O sexto colocado, né, que é um Porsche, né, ele leva 2,88 segundos, sexto colocado das categorias de carro, né, para ir de 0 a 100. Então, ele vai ter uma aceleração de 9,64 metros por segundo ao quadrado. O sexto mais rápido. O sexto mais rápido. Bom, e a moeda? Vamos ver. Como a moeda, quando abandonada, sem precisar de jogar, está sujeita à aceleração gravitacional, que nós vamos falar melhor, mas sabemos que é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Olha bem, o carro lá chegou a 9,6 e ela é 9,8. Só de cair, só de deixar cair. Pessoal, olha só, vem aqui conosco. Né? O produtor dessa está falando o seguinte, ó, tá aqui, pincel, certo? Só soltou. Só soltei. Aí ele vai entrar aqui, ó, em movimento vertical e ele vai ser atraído para o solo devido a essa atração Da gravidade. gravitacional. E pessoal, olha só, os objetos que estão sujeitos a essa trajetória aqui, trajetória vertical, eles são atraídos para o solo a uma taxa de aceleração de mais ou menos 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, qualquer corpo aqui, por exemplo, que caia da minha mão, ou que eu jogue de um prédio, ou que esteja nesse movimento... E isso é uma moeda sem ser lançada, só abandonada. Se você aumentar, você aumenta essa... se eu fizer isso aqui, ó, aí eu vou estar... A gente vai estudar, né? Aumentando a taxa de variação. Isso, eu vou estar colocando um impulso aqui, certo? Mas só de soltar, pessoal, só de soltar isso daqui, eu posso falar que essa variação de velocidade, ela é dada numa taxa de aceleração de 9,81 metros por segundo ao quadrado. E o sexto carro é só 9,64. Então a moeda acelerou mais rápido do que o carro. Todos os outros carros do sexto para trás. Quem diria, hein? Só perde para os 5 primeiros. Só perde para os 5 primeiros. Os 5 mais rápido, né? Exatamente. Viu, pessoal, como é que uma moeda pode acelerar mais rápido que um carro? É só a gente analisar aí o movimento dela, né? E a direção desse movimento e considerar essa taxa de variação de velocidade em função do tempo, né? Que é a nossa aceleração. Entendido? Vamos continuar? Olha a moeda ali, ó. 25 centavos. Quanto mais daquela para comprar um carro daquele desse, hein? Umas duas, né? Tá. Com certeza. Bom, vamos ver, Aristóteles aí, falamos tanto dele, né? O grande filósofo, que na verdade não se chamava de físico naquela época, né? O grande filósofo Aristóteles, aproximadamente 300 anos antes de Cristo, aí, acreditava que abandonando corpos leves e pesados de uma mesma altura, os seus tempos de queda não seriam iguais. Então ele dizia o seguinte, olha aqui pessoal, se eu tiver, na verdade, uma borracha e uma bola de ferro, os dois teriam
tempos diferentes para chegar. Eu diria que o pesado chegava primeiro ao solo Sim. do que o leve. Isso Aristóteles falou. Aristóteles, Vamos exatamente. voltar lá então? Continuando nossa leitura. Então ele falava que os tempos não seriam iguais. Os corpos mais pesados alcançariam o solo antes dos mais leves. Quem foi contestar Aristóteles nessa ideia foi só Galileu, em quase 2000 anos depois, viu, pessoal? Olha bem, Aristóteles fala isso e quase 2000 anos depois que veio um outro físico contestar ele. Exato. Olha, Ninguém 2000 anos contestou depois, 2000 anos depois. Olha o Mac ali, ó. É, o nosso professor Mac. Vamos ver o questionamento dele ali. Será que isso é verdade? A 2000 questão de anos sem ser chegar... questionado, né? 2000 anos sendo verdade. Sendo verdade. Então deve ser verdade. Né? Então, naquele... Vem aqui, pessoal, olha só. Então, naquela época, né, na época de Aristóteles, também, bom tempo, olha só, 2000 anos depois dele, isso não foi contestado. Então, nada que é contestado é tomado como verdade, né? Inclusive, hoje nós temos várias teorias, porque não são leis ainda, elas podem ser mudadas. Pode Né? ser mudada. É tanto que Isaac Newton, nós vamos ver aqui, o cara da mecânica aqui do primeiro ano é Isaac Newton. Exato. Mas mais tarde, nós vamos ver que quando você estiver no segundo, terceiro ano, até no primeiro ano, em alguns momentos, vai chegar uma hora que Isaac Newton vai ser contestado. Não que ele estava errado, mas porque algumas coisas passam a não valer mais. Exatamente. Segundo em certas situações. Okay? Isso mesmo. Mas Aristóteles foi o cara por muito tempo, por 2000 anos. Newton, o próprio Newton pegou muitas obras de Aristóteles e Galileu Sim, também para Galileu, formular, né, justamente, as leis com da certeza. mecânica. Continuando, Vamos lá? então ali, ó, depois da figurinha do Mac ali, vamos continuar, né? A crença nesta afirmação perdurou durante quase 2000 anos, sem que tivesse procurado verificar sua veracidade por meio de medidas cuidadosas. Isso ocorreu em virtude de grande influência, como eu falei, do pensamento aristotélico, né? Em várias áreas do conhecimento. Aristóteles, nós vamos ver na frente aqui, ele é famoso por algumas frases deles, né? Isso. Inclusive tem uma aí que, acho que é a próxima agora, tem uma frase, não. Não tem. Mas nós vamos ver uma outra frase dele, não vou antecipar para não dar spoiler, né? Ó, um estudo mais minucioso do movimento de queda dos corpos só veio a ser realizado pelo grande físico Galileu Galilei, no século XVII, quando serão quase 2000 anos depois, né? Galileu e a queda dos corpos. Vamos ver o que Galileu falou, né? Ó, Galileu faleceu em 1642, para ter uma ideia. Ele pensava que os corpos mais pesados caíam mais rápido que os leves. Pensava na época dele, né? Isso. Portanto, os objetos sólidos dirigem-se naturalmente para baixo e os mais pesados chegavam primeiro. Essa é a ideia comum, Exatamente. que perdurou por muito tempo. Nem durou, perdurou, né? Perdurou, né? Então, bastante tempo aí, mesmo. A gente vê que Galileu propôs, então, a realização de uma experiência para resolver definitivamente o conflito, o lançamento de esfera de peso diferente do alto da Torre de Pisa. Essa Torre de Pisa ela é inclinada por um defeito no solo, e teve um tempo que tem uma igreja do lado aí que não aparece na foto, tem uma igreja bem do lado, ela foi amarrada por cabo de aço, já teve muitas maneiras de colocar, ali a igreja aparece ali, eles tentaram colocar cimento embaixo com macacos hidráulicos para evitar que ela caísse. Ela não foi feita inclinada, ela pendeu com o tempo. Como ela era inclinada, aquela parte ficou fácil de fazer a experiência, porque lançando de lá, os objetos não bateriam em nada, porque ele estava num ângulo diferente. Você está inclinado, né? Assim, já está fora. Não precisava nem de ir para longe, para lançar até o chão, onde que ele deixa cair esferas de tamanho diferente. Então, Galileu, por meio de experiência e medida que ele teve pessoas medindo com cronômetro, olhando direitinho lá embaixo, ele chegou à conclusão de quê? De que quando abandonamos de uma mesma altura um corpo leve e um corpo pesado, caem simultaneamente, atingindo o chão no mesmo instante de tempo. Justamente. E numa próxima aula nós veremos, a próxima, lá na aula 13, vai falar de novo, nós veremos sobre essa questão. Quando coloca num tubo de vácuo,
onde não há, pessoal, nenhuma interferência. Olha só, vem com nós. Um tubo de vácuo, né? Um tubo, aí você coloca os dois. Uma pena foi colocado, feita essa experiência com uma pena e um outro objeto. E os dois caíram ao mesmo Achei tempo. uma bola de boliche. Porque a pena, ela sofre influência do ar aqui, então ela balança um pouco e acaba não chegando. Inclusive, nós temos para vocês um experimento do dia, não é isso? Isso. De hoje? Daqui a pouco a gente vai mostrar já, né? Já é agora, O tubo, né? o tubo de vácuo, pessoal, é quando você tira o ar. Isso. Então, o ar, ele é matéria, né, Décio? E como o ar, ele oferece resistência ao movimento dos corpos, então, para se entender aquilo dali, tem até um experimento, né? Um experimento feito aí num laboratório, porque para você retirar o ar, é difícil de reproduzir um experimento para você retirar o ar. Por exemplo, aqueles alimentos que são embalados a vácuo, né? Isso. Tira o ar dali de dentro. Aí ele fica comprimido, colado o plástico no... Para não proliferarem as bactérias, né? Então, tu tirou o ar ali do galpão, pode ser um galpão, por exemplo, conseguiu tirar o ar, não tem influência do ar, o que vai acontecer? Se eu jogar uma pena, uma pluma e uma bola de boliche, elas vão cair vão chegar junto. Simultaneamente, juntas, né? Em tempos iguais. Então, isso vai ocorrer sim, certo? Porque se você tirar o agente que limita o movimento, ou seja, que oferece a resistência ao movimento, você não tem resistência. Se não tem resistência, vai cair de maneira simultânea. Justamente. Independente da massa desse corpo, certo? Das dimensões desse corpo, né, Décio? Justamente. Inclusive no nosso agora experimento do dia, né? Que não tem agora. Exatamente. Não é isso? A gente vai fazer O que vocês vão fazer? Né? Vocês vão pegar livros, né? Pode ser livro, folha de papel. Borracha. Se você pegar um livro nessa posição aqui, fala em pé, né? Eu trouxe o livro ali, Trouxe Vamos pegar aqui então? Então, da nossa atividade interativa, vamos pegar os materiais para poder estudar. Tem folha aí dentro também, borracha. Vamos pegar as folhas aqui. Olha só. Pronto, temos aqui alguns objetos, bonito. Né? Uma revista, né? Encontrei ali. Tá aqui, pessoal, olha só nossos objetos, né? Mostrando Se deixar cair nessa altura, é bem possível que chegar lá embaixo a folha desvie por causa do ar. Mas se for numa altura pequena, se for sua cadeira está aqui. Se você colocar só uma altura pequena assim, ó, pegar aqui mais ou menos nessa altura aqui, você pode deixar a folha assim e a revista ou o livro. Você vai ver que eles vão cair praticamente junto. Mas se você colocar nessa posição, aqui, professora, e o livro assim, ó, eu garanto para você que os dois vão cair junto. Bora fazer? Vai, segura aí. Faz um dessa, vai. Vamos lá? Aqui, ó, dá uma olhadinha. Olha lá, praticamente, né? Praticamente junto. Lembrando que aqui está na sala, né? Tem o ar. Ó, olha só. Praticamente caem junto, né? Claro que se você deixar nessa posição, olha aqui, olha aí, ó. Aí o ar a resistência do ar, a gente observa, né? A resistência do ar. Isso. Então aqui, ó, se você pegar duas iguais, então com objetos iguais, né? Mesma dimensão, olha só. Mesmo assim, há interferência do ar jogando de um lado para o outro, né? Vamos pegar aqui. Aqui, pessoal, se você tem dois objetos iguais. A borracha, então, né? E o livro, ó. A borracha tem dimensões menores, né? Olha lá. A gente não deixa cair junto, né? Olha praticamente junto. Aqui, ó, tenho duas folhas. Pode fazer na sua carteira direitinho. Posso falar que tem massas iguais isso daqui? Tem massas iguais. Mas se eu mudar as dimensões dessa folha aqui, ó, segura aqui. Cortar ela. Amassar. Vamos amassar, olha só. O ideal em cima da carteira é que é um espaço menor, né? Continua, pessoal. Sendo uma folha de papel. Sendo uma folha. Então, se nós pegarmos aqui, ó. Continua sendo a mesma folha, Décio. Mas só que a interferência do ar, nesse caso, é que dificulta. Dificulta. E se for a borracha folha, será? Cadê? Ó, a borracha e a folha. Olha aí, viu? A borracha tem uma massinha maior, só que pelas dimensões, então a gente pode considerar, pessoal, se os objetos, mesmo aqui com massas um pouco diferentes, tendo as mesmas dimensões, essa área de contato, né, Décio, mesmo com aqui, eles vão conseguir cair de maneira e se fizer uma distância muito pequenininha assim, você vai ver que praticamente a folha não vai ter interferência. Exatamente. Uma distância menor. Né? Agora a gente pode também, vocês vão ver que depende o livro, coloca a folha em cima, né?
Ó, o professor Décio fez assim, a gente pode fazer assim também. Bora ver o que acontece? Aí não tem interferência nenhuma, vão estar juntos, né? Exatamente. Agora, se você Porque pega... se ela caísse separado, ela tinha que soltar do livro e cair depois, né? E não acontece. Ó, aqui, ó, revista, borracha, vamos ver. Também, né? Dá pra trabalhar aí. Dá para fazer direitinho. Então, quando nós temos, né, pessoal, a questão da interferência do ar, a gente tem que considerar as dimensões do objeto, a massa do objeto. Em questão de massa, a gente vai falar depois, né, Décio, a respeito disso. Vamos falar direitinho. Mas aqui nós queremos considerar, jovens, o seguinte, estamos falando de movimento vertical. Esse movimento vertical, lembrando, qual é o pré-requisito aqui? Os corpos, eles são atraídos para o solo, né? Para o solo. Se eles são atraídos para o solo, a minha variação de velocidade, ela vai ocorrer. E tem a mesma aceleração da gravidade agindo sobre eles, né? Então, qual é a diferença básica também, né, Décio? Que a gente fala aqui do movimento uniformemente variado retilíneo e o vertical. No retilíneo, a gente calcula essa velocidade nas diferentes situações. E essa aceleração, ela vai ser igual, mas só que depende do movimento, né, da função. E na vertical, essa aceleração, ela sempre vai ser a mesma, né? É a mesma, e nesse caso nós falamos de vertical aqui da queda dos corpos. Exatamente. Então, aqui na vertical, a nossa aceleração, ela tem uma taxa aí, uma aproximação de 9,81 metros por segundo ao quadrado, que nos cálculos a gente considera muitos cálculos como 10 para facilitar metros o cálculo, por segundo ao quadrado. Então, vertical, a aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado, aí eu posso calcular a altura, posso calcular a velocidade também, né? Isso nós vamos ver aí em próximas aulas. Porque a posição do corpo na vertical vai ser a altura dele, que ele sai. Está nessa altura, agora aqui. Então vai mudando a altura. As posições na vertical a gente chama de altura. Exato. Só isso. Então no lugar do S lá, a gente pode colocar o H. E a aceleração é uma aceleração especial da gravidade, que a gente chama de G. Então no lugar do A nós podemos colocar o G. Só isso que vai trocar. Velocidade continua sendo V, né? Velocidade continua sendo V. Isso. Então a gente também vai ter equações para calcular a altura em instantes específicos. A equação da velocidade, a gente pode pegar as mesmas equações do movimento uniformemente variado, né, Décio, para trazer aqui para o movimento vertical, que também é uniformemente variado. A gente só vai trocar algumas letrinhas, como vocês vão ver, mas entendam, jovens, que a gente está falando aqui também de movimento uniformemente variado com uma aceleraçãozinha especial, né? Corretíssimo. Isso a gente vai trabalhando, né, com eles. Vamos trabalhar, vamos ter outras aulas ainda, mais 2 aulas sobre o assunto. Não precisa preocupar. Vamos falar também de movimento oblíquo, né? Vamos, que é a junção dos dois movimentos, horizontal e vertical. Ok, vamos trabalhar também, tá bom, pessoal? Aguardamos vocês para o nosso resumo, né? Isso. A aula continua. Tchau, tchau. Até a próxima. Resuminho.